O maior problema do cristianismo moderno talvez não seja a falta de fé, talvez seja algo ainda mais grave: a perda do instinto da verdade. Porque uma pessoa pode continuar frequentando a igreja, pode continuar fazendo orações, pode continuar usando palavras religiosas, pode continuar defendendo valores morais e ainda assim ter perdido completamente a capacidade de olhar para si mesma com sinceridade. E quando isso acontece, a religião deixa de ser um caminho de transformação e se torna apenas uma arma para julgar os outros de maneira inapropriada. Olavo de Carvalho observava algo profundamente perturbador. Muitas pessoas entram na igreja para encontrar Deus, mas saem dela apenas com um novo vocabulário para condenar pecadores. A preocupação deixa de ser a própria alma e passa a ser a vigilância da alma alheia. O sujeito não está mais ocupado em descobrir onde mente para si mesmo, está ocupado em apontar os erros do vizinho, e é exatamente nesse momento que o instinto da verdade começa a morrer. A verdade é que existe uma diferença gigantesca entre conhecer uma lista de pecados e possuir uma consciência moral viva. Uma lista qualquer pessoa pode decorar. Um formulário qualquer pessoa pode preencher, mas enxergar a própria miséria exige coragem. É por isso que tantas pessoas passam anos falando sobre moralidade sem jamais travar a batalha mais importante, a batalha contra as próprias ilusões. Olavo usa um exemplo poderoso ao falar da confissão. O verdadeiro desafio não é confessar para Deus aquilo que já conseguimos admitir. O verdadeiro desafio é admitir para nós mesmos aquilo que passamos a vida inteira tentando esconder. Porque o ser humano possui uma capacidade impressionante de mentir para si mesmo. Ele inventa justificativas, cria narrativas, reorganiza as memórias e constrói uma versão confortável da própria história. E enquanto essa mentira permanece intacta, não existe crescimento espiritual possível, não existe cura, não existe redenção. É interessante perceber que em qualquer processo sério de autoconhecimento, seja na vida espiritual, seja até mesmo em uma terapia, tudo depende da sinceridade. Se você não consegue contar a verdade sobre si mesmo, nada funciona. Você pode passar anos frequentando consultas, anos lendo livros, anos participando de grupos religiosos. Se a verdade não entrar na conversa, nada muda. A transformação humana começa quando o indivíduo abandona a necessidade de parecer bom e aceita a necessidade de se tornar verdadeiro. Porque Deus não precisa das nossas aparências, Deus não precisa da nossa propaganda pessoal, Deus não precisa da imagem que tentamos vender para os outros. Ele vê aquilo que está por trás de todas as máscaras. O problema é que muitos cristãos inverteram completamente essa lógica. Em vez de usar a religião para enxergar os próprios defeitos, usam a religião para ampliar os defeitos dos outros. Tornam-se especialistas em identificar os pecados alheios e analfabetos quando o assunto é a própria alma. E isso produz uma deformação espiritual terrível. O sujeito passa a acreditar que sua virtude consiste em condenar pecadores. Passa a acreditar que sua pureza depende da impureza dos outros. Quanto mais ele acusa, mais santo imagina ser. Mas essa postura revela justamente o contrário. Revela que ele já perdeu o contato com a verdade fundamental da condição humana. Todos somos pecadores. Todos somos falhos, todos carregamos contradições que mal conseguimos compreender, e quem esquece isso inevitavelmente cai na soberba espiritual, que talvez seja uma das formas mais perigosas de corrupção da alma. Olavo também denuncia outra distorção extremamente comum. Muitas pessoas ficam profundamente indignadas com determinados pecados individuais, especialmente aqueles ligados à sexualidade, mas permanecem completamente indiferentes diante de tragédias gigantescas que destroem vidas, famílias e nações inteiras. Isso acontece porque perderam o senso real da gravidade moral. Já não enxergam a hierarquia das coisas. Já não possuem uma consciência viva capaz de distinguir o essencial do secundário. A moralidade vira um catálogo de infrações, um formulário burocrático, um conjunto de regras desconectadas da realidade humana. E quando a consciência é substituída por um formulário, o homem deixa de buscar a verdade e passa apenas a administrar aparências. Existe ainda uma lição profundamente humilde no que Olavo diz sobre os próprios pecados. Ele observa que muitas vezes a característica mais marcante dos nossos erros não é a sua grandeza, mas a sua banalidade. Quantas vezes repetimos os mesmos erros? Quantas vezes caímos nas mesmas fraquezas? Quantas vezes prometemos mudar e voltamos exatamente ao mesmo lugar? Essa percepção deveria gerar humildade, não desespero, porque ela nos lembra de algo fundamental. Não somos heróis de nossa própria história. Somos criaturas limitadas, dependentes da graça, dependentes do auxílio divino e constantemente ameaçadas pelas nossas próprias ilusões. O homem maduro espiritualmente não é aquele que acredita ser extraordinário, é aquele que compreende profundamente sua fragilidade.
Essa humildade conduz naturalmente a uma compreensão mais profunda do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o que significa exatamente isso? A maioria das pessoas imagina essa ordem como uma divisão simples. De um lado estão as coisas do mundo, do outro está Deus. Porém, Olavo argumenta que a questão é muito mais profunda. Amar a Deus acima de todas as coisas não é posição fixa que alcançamos uma vez e pronto. É uma direção, é uma ascensão permanente, é um movimento contínuo da alma. Quanto mais nos aproximamos, mais percebemos a distância que ainda existe. Quanto mais compreendemos a grandeza de Deus, mais percebemos que o amor que oferecemos ainda é insuficiente. Não porque Deus seja inalcançável, mas porque a jornada espiritual é infinita. Ela não é uma escada com degraus definidos, é uma subida constante rumo ao transcendente. E é justamente por perder esse senso de hierarquia que tantas pessoas acabam focando apenas nos pecados materiais, ignorando pecados muito mais profundos que vêm sendo cultivados durante décadas. Às vezes uma falha visível é apenas o fruto final de uma mentira interior mantida durante 30 anos. Às vezes um erro escandaloso é apenas a consequência inevitável de uma vida inteira de auto-engano. E se a pessoa confessa apenas o ato exterior sem investigar a raiz interior, ela perde a oportunidade mais valiosa que a vida espiritual oferece, a oportunidade de conhecer a verdade sobre si mesma. Porque confissão não é apenas um mecanismo para obter perdão, ela é uma oportunidade de enxergar a própria alma sem máscaras. E quem desperdiça essa oportunidade permanece prisioneiro das mesmas ilusões que produzem os mesmos erros. No final das contas, a grande advertência de Olavo não é apenas religiosa, é humana. Ele está nos lembrando que a busca da verdade exige uma disciplina interior rigorosa, exige vigilância constante, exige coragem para abandonar as narrativas confortáveis que contamos a nós mesmos. Porque a mentira mais perigosa nunca é aquela que contamos aos outros, é aquela que contamos para nós mesmos. E talvez o maior sinal de decadência espiritual de uma pessoa não seja o pecado que ela comete, talvez seja a incapacidade de reconhecê-lo. Quando o homem perde o instinto da verdade, ele perde a capacidade de aprender, de amadurecer, de se arrepender e de se transformar. Mas quando recupera esse instinto, quando volta a amar a verdade mais do que a própria imagem, algo extraordinário acontece. A alma finalmente encontra o caminho de volta para Deus. Bom, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, peço que deixe seu like, se inscreva no canal. E se você concorda comigo ou não, peço que deixe seu comentário aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo.